Hoje o assunto aqui no estúdio é o câncer de próstata. Essa é a segunda causa de morte por câncer entre homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. E para falar sobre esse assunto tão importante, estamos recebendo aqui no estúdio o médico urologista Neander Alex Ramos, que também é professor da Universidade da Unimes, né? Professor de urologia. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Vanessa. Obrigada pela sua presença, é um assunto tão importante aí para a gente estar abordando. Eu queria que o senhor começasse explicando o que é a próstata, que muita gente não sabe, né? A gente ouve falar muito, mas muita gente não sabe nem onde fica. Sim. E o que é a próstata, doutor? Bom, a próstata é uma glândula, né, que ela tem o tamanho de uma noz no jovem e ela está situada logo abaixo da bexiga e ela envolve o canal da uretra do homem. A gente tem uma artezinha, vamos colocar aqui na tela para ver se fica mais fácil da gente entender. Tá aí. Muito bem, ali, se nós observarmos, aqui, né? essa vermelhinha aí, né? Ela é uma glândula, você está vendo, ela tem um tamanho pequeno no jovem, mas ela tem um detalhe anatômico importante, ela envolve o canal da uretra dele. Né, dos homens. Portanto, ela pode, com o passar dos anos, causar doenças, né, inclusive um aumento e comprimir essa passagem. E ela tem como principal função, Vanessa, a produção do líquido seminal. Ela ajuda na produção do líquido seminal do homem, nutrindo o espermatozoide que vem lá do testículo e se une a esse líquido que ela produz, fazendo com que, com isso, na hora da fecundação, esse espermatozoide consiga ter alimento, ter capacidade de chegar até lá e sobreviva no ambiente feminino e fecunde a mulher. Tá, então, ela é uma glândula importante na fase reprodutiva do homem. Mas após a fase reprodutiva, a partir da quinta década, ela começa a dar algumas doenças, né? Tá, e ela tem um tamanho natural, imagino eu, e ela fica aumentada de tamanho, é isso? Isso. A partir da quarta para a quinta década de vida é comum 80% dos homens vão ter um crescimento da glândula. Que é normal. Que é normal. Esse crescimento é, vamos dizer assim, inexorável. É da idade mesmo do envelhecimento do homem. E entre esse 40 crescimento, e 50 40 anos. 50 anos. E esse crescimento, ele, na maioria dos casos, felizmente, ele não causa sintomas. O homem nota, muitos pacientes chegam para mim no consultório e falam, doutor, eu já notei que meu jato, né, como eu era quando eu tinha 20, 30 anos, mas eu consigo urinar razoavelmente bem, eu levanto uma vez, no máximo duas, isso não tem me incomodado. Porém, 30% passam a urinar mal, com dificuldade, com jato fraco, fazendo esforço, levantando 4, 5 vezes à noite, prejudicando muito. Esse é um sintoma da próstata aumentada? Esse é o sintoma do crescimento benigno dela. Tá. E 30% começam a ter esses sintomas. Isso atrapalha muito a qualidade de vida desse homem. Porque ele passa a ter que ir várias vezes ao banheiro, ele vai, por exemplo, até a farmácia, ele vai querer ir à padaria, mas tem que parar lá para urinar, e depois fica uma situação sempre muito crítica, isso acaba deteriorando muito a qualidade de vida dele. E, felizmente, embora seja benigno, não é maligno esse aumento, ele pode, às vezes, precisar de um tratamento, nesses casos desses 30%, às vezes um medicamento, alguma coisa para relaxar o canal da uretra, como eu falei, ela está envolvendo ali, ela cresce pressionando. Então, a gente tem que dar medicamentos para relaxar. E apenas 10% é que acabam, às vezes, tendo até que uma cirurgia. Certo. Quando o medicamento já não faz tanto efeito. E quando que desenvolve o câncer de próstata, doutor? Não, o câncer, esse é um detalhe importante. Ele não causa sintomas, por isso que o homem tem que tomar muito cuidado. Ele aparece muitas vezes como um tamanho de um grão de mostarda, ele é pequeno, na parte periférica, ali por fora da próstata. Aqui em volta Exatamente. Da próstata. Portanto, longe do meio da uretra, ali onde passa a uretra. Então, até ele crescer e chegar na uretra, muitas vezes a doença já avançou. Daí a importância do cuidado da prevenção, porque esse homem, muitas vezes, ele chega lá no consultório, doutor, eu vim fazer um check-up e não estou sentindo nada. Muito bem. E ao fazer os estudos, né, os exames, a gente nota que já tem ali um início de um tumor. E ele não está sentindo absolutamente nada, porque aquilo está aparecendo pela periferia, não no centro, como eu disse agora, que é onde os sintomas começam a aparecer. Então não tem sintoma nenhum. Nenhum. O homem não sente nada. Não vai sentir, muitas vezes, sintoma algum. E outro detalhe interessante, esse crescimento, ele por ser maligno, quando você localiza, quando ele ainda está dentro da próstata, né, o câncer, a gente consegue curar cerca de 80% a 90% dos homens. Já quando ele se transforma num tumor que envolve as estruturas ao redor, invadindo outras áreas, essa cura já cai para 20% muitas vezes, 30%. E quando ele já avança causando metástases, aí fica um quadro mais complicado. Daí a importância do homem procurar
com o urologista enquanto não está sentindo nada. É, isso que eu ia te perguntar. Como seria a prevenção? Mesmo sem sentir nada, tem uma idade? Quando que deve começar a procurar Isso é fazer importante, exame? muito importante, Vanessa. A partir da 5ª década de vida, já o homem tem que procurar o urologista. Porém, tem uma ressalva nessa prevenção. Os homens que têm um histórico familiar, porque hereditário? a doença é hereditária, em homens que têm um histórico de câncer familiar, pai, parentes principalmente do 1º grau, pai, irmãos, tios, esses homens precisam começar a partir dos 40 anos de idade, porque a doença nesses casos costuma ser mais precoce e costuma ser mais agressiva. Outro detalhe, os pacientes que são da raça negra, esses também podem ter a doença mais agressiva e às vezes uma prevalência maior que o indivíduo branco. Portanto, tem que também começar a partir dos 40 anos. Tá? E quais os exames que são feitos, doutor? Então, basicamente, quando o homem chega ao consultório, o que nós fazemos? Nós pedimos, além de conversar, tirar algumas ideias desse quadro dele, histórico familiar, etc., a gente faz o toque, que o toque é importante. O toque ele consegue detectar, em muitos casos, se tem ali algum nódulo endurecido, porque a consistência da próstata, Vanessa, ela é molinha, ela tem a consistência da ponta do nariz. Tá. Só que quando ela tem algum tumor, ela se torna endurecida. A gente sente Esse um nódulo é mais duro, né? Esse Que nódulo, fica em volta da próstata. Exatamente. E a gente consegue ali, como você está vendo, ó, tem o reto, a gente faz o toque e a parede do reto ela é fininha. Então a gente consegue sentir a consistência da próstata que está logo ali. Para saber se tem alguma... Se tem algum endurecimento daquela região. A gente costuma dizer que é um nódulo pétreo. Lembra até um toque assim numa parede, bem duro. Tá. Então isso já nos chama atenção. A partir daí, nós também solicitamos o PSA. O PSA é uma substância que a próstata produz, é uma proteína, que ela é produzida e ela vai para a corrente sanguínea e nos casos de câncer ela pode estar bem elevada, pode se elevar. Porém, ambos, tanto o toque como o PSA, eles têm os seus falsos negativos. Às vezes o toque pode estar normal, o indivíduo tem um no PSA câncer. aparecer alguma coisa. E o PSA acusar. E o contrário, às vezes, o PSA pode estar normal e o toque às vezes acusa. Portanto, que ambos os estudos, eles te dão uma sensibilidade, de detecção de mais de 90%. Daí, sempre é importante ambos. Fazer os dois. Fazer os dois, porque você consegue, com isso, ter uma ideia melhor do que está acontecendo com aquele paciente. E como que é o tratamento? Assim que for detectado ou no PSA ou através do toque, qual o tratamento que é feito com esse paciente? Sim, no momento que você está desconfiado que ele possa ter algum tumor, normalmente o urologista pede uma biópsia, né, para identificar e confirmar a lesão. Vamos supor que a biópsia é D positiva, que ela dê positivo para câncer. Aí, nesse momento, você tem que definir algumas situações. Primeiro, é um paciente que tem condições de uma cirurgia, porque quando a doença está localizada, um dos principais tratamentos é retirar a próstata, porque você cura o paciente, como eu falei, em 90% tirando a doença ali. Só que você tem que analisar alguns detalhes. Por ser uma cirurgia mais agressiva, dura de 3 a 4 horas e também tem suas implicações em qualidade de vida futura, pode dar algumas complicações de incontinência, impotência. Você tem que ver qual é o benefício disso e se o paciente vai realmente, num futuro, ter outras comorbidades que podem até, muitas vezes, ele vir a morrer com o câncer, não do câncer. Então, para ser mais claro, para entender, alguns casos de câncer de próstata em indivíduos idosos, após a 7ª década, 8ª década, nós muitas vezes apenas acompanhamos esses casos. A gente nem indica algum tratamento, algum comprimido de algum bloqueio hormonal para diminuir a testosterona, que alimenta o câncer, mas a gente evita cirurgias agressivas. As cirurgias geralmente são programadas para pacientes mais jovens. É através de videolaparoscopia, não? Isso, nós temos hoje a vídeo, temos também a robótica, mas ainda a tradicional, a cirurgia aberta, ela vai muito bem, ela resolve a grande maioria dos casos e consegue curar, como eu te disse, 90% dos pacientes. É muito boa os resultados. Mas sempre com essa ressalva. Nos pacientes que não têm tem outras doenças, por exemplo, um paciente diabético, AVC, teve um derrame, um infarto. Você tem que analisar caso a caso. Exatamente. Né? Você, muitas vezes, indica uma radioterapia, que também é um tratamento que cura, não chega ao nível da cirurgia. Tanto. Exatamente. Agride menos e você está tratando ali localmente. E hoje, Vanessa, é interessante, já se fala até em vigilância ativa. É isso que eu estou explicando. Em alguns casos de pacientes que têm um tumor de próstata, mas ele é um tumor de baixa agressividade. Através de alguns detalhes técnicos, a gente sabe. Pacientes que têm na biópsia um grau de célula menos agressivo,
PSA mais baixo. Aí o Muitos a tratamento gente é diferente. acompanha, só acompanha, fazendo PSAs de controle e biópsias anuais. Se você vê que aquilo está progredindo, Evoluindo. aí a gente volta para o tratamento sim específico, aí vai para uma radioterapia. O problema desse tratamento é a questão psicológica. É, Porque né? você saber que você tem uma doença e você conseguir ainda manter um equilíbrio mental. Pois é, sem fazer nada, sem né, fazer no caso. nada. Mas na Europa, nos Estados Unidos, Mais comum. é mais comum, eles acabam aqui. No Brasil, a gente tem o sangue latino, é mais difícil de ter essa vigilância. Pois é. Mas é importante isso. Falando um pouco da parte psicológica também, a gente estava conversando aqui fora do ar que o homem é teimoso, né, gente? A gente sabe. Na hora de marcar médico é sempre a mulher procura mais, o homem vai deixando para lá. Como é que é nesse caso? Qual o papel da mulher, da esposa, nesse caso? Tem que incentivar a procurar urologista? Isso é muito importante, Vanessa. Hoje em dia, pra você ter uma ideia, 2/3 dos homens que vão ao urologista tiveram um impulso da mulher. Eles foram lá porque a mulher ou ligou para o consultório ou porque ela pegou no pé. Eu até costumo brincar, as que vão com eles, né? Eu falo, olha, aí chegou a nossa testemunha para nos ajudar. Porque o homem tem essa sensação que você falou. O homem, por ter essa sensação de invulnerabilidade, de achar que ele, por ser o provedor, ele não quer saber de ficar doente, não quer nem saber que tem alguma coisa. Aí põe a culpa na falta de tempo, porque eu não tenho tempo de marcar o médico. Vai delegando, vai deixando a coisa para depois. E isso é muito perigoso, como eu expliquei, porque às vezes pode ter ali. Eu te digo mais, muitos homens que estão aí hoje andando nas ruas foram curados, tratados, porque uma mulher... A mulher tem muito essa noção de senso de família, e a mulher tem esse hábito, né, já desde da idade da primeira menstruação, já ir no médico, no ginecologista. Então, ela acaba auxiliando o homem, e esse é o papel que eu falo para as mulheres que estão nos ouvindo em casa. É muito importante incentivar os homens para que eles não deixem de ir ao urologista, de acompanhar, porque o câncer, ele é traiçoeiro, ele é silencioso. Né? Tá aí, muito importante, então, o papel da família nessa hora. E importante também essa campanha Novembro Azul, né, doutor? Sim. É sempre bom. A campanha ela tem sido muito importante, a parte da mídia, do trabalho de vocês, porque alguns homens acabam, às vezes, com essa... Eu recebo, esse mês é um mês muito cheio de todos os urologistas. Aumenta, eu ia te perguntar isso. Aumenta a procura. A secretária acho que baixa um sinalzinho ali e fala, não, eu tenho que procurar, né? Pelo menos nesse mês. E aí o trabalho de vocês na imprensa, que é um trabalho muito importante, porque vocês conseguem também atingir esses homens que estão mais são mais sonolentos. Eles acabam ouvindo, aí ficam preocupados e muitos acabam indo lá e perguntam, doutor, eu vim aqui, eu soube das campanhas, e a campanha aumentou muito a detecção. Desde que surgiram as campanhas, desde que surgiu o PSA, e com isso também vieram muitas campanhas, ajudou muito a detectar os tumores, né? Isso é muito importante, né, Vanessa? Tá aí, gente. Vale a dica, então. A prevenção é sempre importante. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Prazer, Vanessa. Uma boa tarde para você. Boa tarde.